Então, gente, boa noite. Nós hoje estamos realizando mais um dos webinários deste período de pandemia. E hoje nós vamos ter o compartilhamento de iniciativas e de experiência de alguns dos colegas estudantes atuais do CERTA, que é GA, que estuda em Ibimirim, e Valquíria também, que estuda em Ibimirim, e vamos ter dois egressos, Érica de Alagoas e Valquíria do Ceará. Então, eles vão, cada um, uma base de entre 10, 12 minutos, 15, e depois a gente vai ter uma possibilidade de vocês fazerem perguntas, né? Tony está dizendo, ok, beleza? Tu não falou de Tony não, Moura. Tu falou de Valquíria, falasse de Gerard, falasse de Érica, mas não falou de Tony. Falei de Tony, sim, Roberto. Né? Tony, que é egresso de Glória do Goitá. Então, nós temos dois egressos, né? E dois atuais estudantes. Então, vamos recomendar que a turma desligue os áudios, né? Para que a gente possa ouvir melhor, e as câmeras. E quem estiver na palestra com a palavra, é bom que esteja com a câmera também ligada. Então, GA, vamos passar a palavra para você, por favor. Temos também a participação de Brooke Forte, diretamente dos Estados Unidos. Boa noite, Brooke. Rosana de Alagoas. Boa tarde, boa noite. Tamires. Beleza? Então, GA, esteja à vontade aí para começar. Vamos lá, GA. Sim, está me ouvindo? Agora sim. Primeiro de tudo, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gerardo. Faço parte da turma do CERTA Ibimirim. Sou do município, da comunidade aqui. Eu tenho um material que ficou no meu computador, porque aqui na minha casa, a torre que transmite a internet aqui na região ficou sem sinal. Eu tive que vir aqui para uma fazenda onde meu irmão. Aí fiquei sem um material para compartilhar. Tem que ser mesmo gogó, né? Porque assim, eu sou... Ô, Jean, só um momentinho aí, por favor. Pessoal, desligar os microfones aí, por favor. Nossa amiga Rosana dos Santos está com o microfone aberto aí, está dando interferência, muita interferência aqui. GA, se ele pudesse usar o microfone, esse do celular é melhor, porque a tua voz está ficando muito distante, GA. Não dá para te ouvir direito, não. O professor, é porque assim, realmente eu não estou em casa, como eu falei, eu estou sem o fone de ouvido aqui, né? Então, tu tem que encostar mais próximo do que quando tu vai falar, viu? Pronto, agora está melhor? Isso, está melhor agora. Bom, como eu estava falando, é o seguinte, eu vou falar um pouquinho da monocultura, porque assim, como eu vim de uma família de agricultor familiar tradicional, aquele que desmata, queima, passa o arado, faz todo o cultivo da terra para plantar uma determinada espécie de cultura, né? Como milho, feijão, a mandioca, e toda aquela cultura que o agricultor familiar planta, né? Então, isso sempre assim me deixou um pouco encucado, porque eu vejo nas culturas que a gente planta, sempre plantou, aquela plantação adoece, a gente não sabia o porquê, questão do solo com problema, mas eu não sabia realmente o que significava aquilo.
E sempre vem na minha cabeça, um dia eu faço agronomia para que eu possa descobrir o que acontece com as plantas, né? Porque a cultura, um exemplo, a mandioca, a gente plantava em algumas terras, dava com muita qualidade, mas em outras, com 6 meses, aquela batata o próprio chão devorava. E o que é aquilo que acontece com a plantação? O feijão, muitas vezes a gente planta em algumas terras, quando ele está florando, a folha engia, queima, não conseguia saber o que significava aquilo. Para mim era uma doença, mas que tudo vem através do solo. E eu que sempre fiz parte de movimento social aqui na nossa região, de Conselho Sustentável, represento uma associação aqui na comunidade de agricultores. E isso me deixa sempre assim, em busca de mais conhecimento, saber o que acontece com a nossa cultura. E o que me deixou sempre assim engajado, o porquê de uma plantação adoecer, a gente não saber como cuidar. Como cuidar do solo, de outras maneiras, sem ter que estar arando terra todo ano, como a gente sempre fez. E aí, quando eu encontrei as inscrições do CERTA, quando passaram para mim, eu disse, pronto, encontrei o lugar certo onde eu possa desenvolver um pouco mais de conhecimento. E foi justamente nessa escola aí que, nas aulas do professor Roberto, professor Tião, entre outros que todos são fera, né? Eu pude hoje aprender a questão de... Como eu ia saber o que era uma cromatografia do solo? Que eu fiquei encantado com a aula que o professor aí, Roberto, o professor aí da universidade passou junto com o professor Roberto. E isso eu era louco para aprender. Questão de como analisar solo, descobrir a questão de por que uma planta adoece, trabalhar a questão esquecer essa questão da monocultura, porque realmente eu venho de uma família que sempre trabalhou. Se vocês vejam aí, eu posto muito aí plantação de milho, de mandioca, de feijão, tudo culturas que a gente planta separadamente, e isso dá um desgaste muito grande na terra, né? E já trabalhei também assim na questão de agroindústria, onde a gente trabalhava com diversos tratores, passando uma grade numa terra 3, 4 vezes para poder plantar. Porque, na verdade, eu não tinha o conhecimento de como você preparar um solo para que a terra brotasse de forma sustentável. E aí veio na cabeça hoje a questão de agrofloresta, né? Os quintal produtivo, a questão de hortas orgânicas, trabalhar a questão do orgânico, sem a gente comer tanto veneno, porque é o que a gente mais vê hoje em dia, o ser humano se matando, plantando para ele o veneno para ele mesmo comer, né? Hoje a gente vê que a média nacional é de mais de 5 quilos de veneno que a gente come por ano. E como agricultor familiar, o que acontece? Os agricultores familiares não têm esse conhecimento de que tem que se trabalhar a permacultura, trabalhar agrofloresta, a preservação do solo, sem ter que estar arando uma terra todos os anos, a cada 6 meses, muitas vezes. E isso acaba dando um desgaste muito grande na terra, onde, ao invés de você produzir com qualidade e produzir em quantidade, você, quando é no 3º, 4º ano, aquela terra não presta mais, abandona. Vamos desmatar outra área da propriedade para que possamos ter uma produção melhor. E isso, a gente só está acabando o solo, nada de produzir com qualidade. Então, uma das experiências que me deixou encantado no CERTA é essa, que a gente tem que conhecer o solo, saber a necessidade de cada planta e esquecer essa questão de monocultura, trabalhar mais a permacultura, agrofloresta, plantar de forma sustentável para que nas próximas gerações tenhamos uma terra com mais qualidade. Hoje eu vejo, aqui eu tenho um quintal produtivo aqui próximo à minha casa, onde eu faço as experiências de cada cultura, a cultura do milho, a do feijão, cada um separadamente, mas são pequenos quintais produtivos, para que quando eu vá para a plantação, a partir de um próximo ano, ainda que esse ano eu ainda trabalhei a danada da monocultura, então assim, o que foi que eu fiz no meu quintal produtivo aqui? Cada plantação eu plantei separadamente uma pequena amostra, para que eu percebesse
como ela ia reagir diante de cada solo, como eu trabalhar o solo numa próxima plantação. Então, assim, hoje eu não sou aquele cara que arando terra, sem cobertura de solo, onde a gente vai arar a terra, tira todo o mato, tira todos os nutrientes da terra, e depois quer que ela chegue a produzir e que tenha uma produção de qualidade. Isso não é. Então, hoje, eu já posso dizer que lá, com as experiências que eu tive do Certa, posso plantar de maneira sustentável e produzir o ano inteiro, né? Porque a gente observa que o agricultor familiar, aquele tradicional, que trabalhava na roça, na casa de farinha, trabalhava... Tá me ouvindo, né? Tá ouvindo, Gerardo? Tá ouvindo, pode continuar. Estamos sim. Como a gente vê o agricultor na lida do dia a dia, é aquele que está desmatando uma área, tirando toda a matéria orgânica que tem em cima daquela terra, queimando. E porque a gente muitas vezes até critica aquele agricultor, mas não é bem assim que a gente devia fazer. Trabalhar a questão da assistência técnica, que nós, infelizmente, o agricultor familiar raramente encontra uma assistência técnica, né? E para isso que temos que formar mais técnicos em agroecologia para mostrar que o agricultor não está errado. Ele apenas vem de uma cultura onde ele viveu a vida inteira, séculos e mais séculos, na nossa... séculos não, centenas de anos e dezenas de anos na nossa sociedade, trabalhando de forma agressiva à natureza, não porque ele queria, e sim pela falta de conhecimento, né? E se nós, como seres humanos, levar mais conhecimento para o homem do campo, fazendo com que ele possa produzir mais o ano inteiro, de maneira sustentável, sem agredir o solo, conhecendo que o solo precisa de alimento como nós precisamos de alimento saudável para produzir, para trabalhar, para repor nossas energias. Então, a mesma coisa, o solo hoje, aquele agricultor familiar precisa conhecer para que ele possa saber que o solo é vivo, como nós, precisa ser bem alimentado, ser bem cuidado, preservado, né? Para que a quantidade de produção que ele tem em uma área possa cada vez mais aumentar, melhorar a qualidade, sendo sem que precise usar agrotóxico. Ou seja, trabalhar numa área esse ano, acaba com ela, mas no ano que vem eu posso gastar muito dinheiro adubando com o esterco, e isso não seria a maneira mais correta, porque muitas vezes a gente está colocando um esterco na terra, mas não sabe se ela está estéril, se ela está ácida. Então, e dessa maneira, quando a gente trabalha com a cobertura de solo, a cobertura verde, ao invés de tirar aquelas restos de cultura, como a agricultura tradicional faz, que é tirar todo o mato, jogar um arado. Antes era de boi, agora o cara coloca um trator com um disco aí de 26 polegadas, né? Onde vai arrancar toda a camada do solo, jogar para cima e pegar o que tem de cima, jogar embaixo. Todo ano lavando aquela terra e fazendo com que a produção cada dia vá ficando melhor. E tem que estar usando o NPK, o defensivo agrícola, também está usando usar adubo orgânico, que a gente pode usar a própria cultura da lavoura, aquele mato que tem dentro do nosso terreno, fazer uma cobertura certa de solo, né? E não cultivar só uma mesma cultura, como a gente sempre fez, que é o milho, feijão, tudo separado. O agricultor familiar sempre faz isso, né? E não é que ele estava errado, a gente tem que entender que eles apenas não conheciam a cultura que ele próprio trabalha. Então, é isso que nós precisamos ter mais assistência técnica nas comunidades rurais, ter mais técnicos agrícolas. Claro, graças a Deus, a nossa escola está formando todo
uma quantidade razoável, né? E isso vai fazer com que o próprio agricultor familiar possa produzir de maneira sustentável e produzir o ano inteiro, porque só vê do agricultor familiar 3 meses de produção, aquele período quando chove, quando não chove, coitado do agricultor familiar, só comprando ao invés de produzir para vender, né? Eu sempre... Sim? Beleza, GA, o teu horário tá, dá para concluir aí, que ainda temos mais Sim, 3 rapidinho, e vamos agora. ter perguntas. Pode concluir. Ok, Professor, professor, só interrompendo novamente. Ivone, teu microfone está ligado, Ivone. Ok, Mário. Bom, então, para concluir, o que eu queria dizer é que, assim, nós, agricultores, deveríamos trabalhar agora de forma sustentável e conhecendo a terra, porque nós, como agricultor, não conhecemos o potencial da terra. A gente acha que um arado resolve tudo numa terra, e isso não é a maneira correta, né? Infelizmente, as grandes indústrias, o agropop, né, trabalha dessa maneira, mas nós temos que cultivar nosso planeta trabalhando de forma sustentável, sem agredir tanto o nosso solo, né? É isso que eu queria passar. Muito obrigado. E, infelizmente, não pude passar o material. Belezura, gente. Muito bem, GA, muito grato, né? Esse depoimento saindo assim de um agricultor que teve essa experiência, como você diz, né? De uma redescoberta, né? Quando a gente pensava que sabia, numa idade já mais avançada, a gente descobre que muitas e muitas coisas que a gente sabia, a gente teria outra possibilidade de saber, outro ângulo, outra forma. Não é que os agricultores, como você falou tão bem, estivessem errados, mas é que eles viam por um ângulo e com a visão da agroecologia a gente teve a possibilidade de rever e de reaprender. Então, agora a gente vai passar, né, a palavra para Valquíria, que é do Ceará. Ela vai se apresentar, falar um pouco da experiência dela. GA é de Buíque, não é? Município onde estão lá um grupo também de alunos, de estudantes, bastante grande, tanto os 2 colegas índios, Socorro, né, e Romildo, que estudam em Glória do Goitá, como outros que estão lá em Bimiri. Então, Valquíria, com você. Ele vai compartilhar a tela. Está compartilhando? Tá, né? Tá. Ok, Valquíria. Sim, tá. Isso daqui. Opa. Meu nome é Valquíria, para quem não conhece, eu sou aluna do CERTA de Bimirim. E aí eu vim aqui compartilhar um pouco da história com o CERTA, né? Como é que ele influenciou, como ele está influenciando a minha vida, né? Atualmente. Então, eu só queria colocar aqui um pouquinho do que foi a minha vida antes, né? Apesar de eu ser descendente de nordestinos, de pessoal que saiu do campo, eu tive uma vida desde criança, a maior parte dela na cidade, né? Então, eu não tinha essa convivência, que é uma coisa, aquela agitação, né? Na telefônica, que é sempre aquele acúmulo de gente,
vida super difícil e tenho que eu tinha necessidade de mudar a vida e eu voltei para a escola e fui estudando porque eu achei que você tem que bater cartão, né? Depois sair dali sem ter nada assim, a não ser o salário no final do mês, como uma coisa de vida. Eu acho que eu não estava com uma vida com qualidade, principalmente que eu tive uma doença, podia até quando eu for, não vou ter que votar para os outros, vou aposentar, é assim que eu vou viver. Eu tive uma doença que eu quase morri, e eu comecei a pensar, não, acho que não é isso que eu quero para minha vida, não. Voltei a estudando, né, na faculdade, acabei sendo apresentada para um outro mundo, né, que eu até brinco, falo com o professor, quando o professor Tião fala assim, a escola não prepara vocês, né, eu falei, professor, a escola me preparou, mas me preparou para um outro mundo, né, foi quando... Oi? Fiz engenharia elétrica, fiz mestrado e doutorado na parte de inteligência artificial. Valquíria, dá uma olhada aí no teu áudio, mano. O teu som está cortando bastante. Dá uma olhada no áudio, Valquíria. Por um bom tempo. Está cortando muito, Valquíria, o teu áudio. Ok. Tá vendo? Valquíria. Estou entendendo nada. Eu acho Valquíria. que o problema com ela não é áudio, é internet mesmo, viu? Ô, Valquíria. Valquíria, tá me ouvindo? Eu acho que a internet dela caiu, né, professor? Vamos fazer uma proposta. Enquanto ela procura melhorar lá, a gente poderia passar para a terceira pessoa, que seria o nosso colega, o Tony. Tony, você tem possibilidade de pegar agora, então, a fala, depois Valquíria retoma? Possibilidade não, eu tenho honra e alegria de estar Beleza, aqui. figura. Então, Arrasou. Tony vai se apresentar, né, para vocês. Fala, Tony. Depois, quando o Valquíria Bem, entrar, a gente... eu estava com um problema com o áudio no começo, aí eu não sei se mudou alguma coisa, a história dos 15 minutos, como a orientação, se diminuiu. Continua na mesma possibilidade. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Faz tanto tempo que a gente não lhe escuta que a gente quer escutar mais. Manda ver. Nossa, que alegria estar aqui com vocês. Bem, pessoal, eu me chamo Tony Cristiano, sou agricultor agroecológico, moro aqui na comunidade do Sítio Feijão, município de Bom Jardim, Agreste Setentrional de Pernambuco, e com muito orgulho técnico em agroecologia, formado na turma 2014. Fazem 7 anos que eu passei a conviver nessa casa e é 7 anos de uma eterna saudade. Para mim, toda semana, ainda faz falta a semana de emersão. Mas aí a gente está aqui hoje para contar um pouco de quanto o CERTA influenciou na nossa vida a partir do curso. Eu tinha uma história já de assessoria, tivemos sorte aqui a nossa família, nós somos assessorados por uma outra entidade, mas o curso ele é transformador. Eu costumo dizer que o aluno chega no CERTA, se ele
na primeira semana ele não se encantar, né? A primeira semana foi fantástica para mim. Estava um dia normal, todo mundo lá querendo se conhecer, e quando pensa que não, está todo mundo abraçado. Eu, sem entender, estava todo mundo compartilhando, e se menos de uma semana, emoções, coisa que não compartilhava nem com seus familiares, estavam falando para estranhos. Nós estávamos falando para estranhos. E eu olhava para um lado, via Xandão, lá do Rio Grande do Norte, um homem do tamanho do mundo, chorando. Olhava para outro assim, chorando. Parecíamos que estávamos destinados. Né? Feito o Roberto sempre diz, nada é por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. Essa frase de Roberto eu uso em todo lugar que eu tenho oportunidade de falar da agroecologia e estar reunido com os agricultores. Vocês não estão aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Tinha um propósito. O quanto que os textos, eu nunca fui fã de texto, mas o quanto que os textos que o seu Moura trabalhava nos ajudava, me ajudava. E no final da história, quando aquela história era verdadeira, muitas vezes relatando coisas da sua juventude, de seu passado, e aquilo era que nos transformava mais ainda. E aí fomos seguindo, com todas as dificuldades que todo mundo tem. Vários amigos ficaram pelo caminho, mas alguns estavam ali predestinados com algo que o certo provoca em nossos corações, que nós mesmos não sabemos. Parece que o cidadão chega lá, se matricula, esses professores olham para a cara do sujeito e dizem, esse cara vai ser aquilo. Eles parecem que vê dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, algo que a gente não acredita. O certo desperta um sentimento em nós, nos mostra uma capacidade que nós temos de sermos protagonistas de nossa vida e da nossa história, de termos uma opção de escolha que nós não sabemos que somos capazes daquilo. Né? E aí você não pode ser injusto em falar de professor A ou B, porque, para mim, é desde quem está na cozinha, para quem está lá fazendo os canteiros na horta, para quem está na sala de aula, assim como nas aulas de Roberto, tem que estar tudo conectado. Essa é a lógica dos agrossistemas, da permacultura. Então, nós nos sentimos muito conectados ali, conectando nossa vida. As amizades e as relações profissionais que foi construída ali, sabe, foi para a vida toda. E é para a vida toda. E aí a gente vai seguindo. 2014 foi uma coisa fantástica, porque o Certa pegou um projeto para executar em 4 meses da rede produtiva, coisa que o povo grandão do Estado, engenheiro agrônomo, não sei o que lá, o povo vinha parando e não conseguia. E ali foi o primeiro teste de nossa capacidade, do Certa acreditar em nós. O Certa vai e bota os meninos do Certa, que era chamado, os outros. Chamavam a gente de menino, os meninos do Certa. E a gente estava com medo mesmo de encarar aquilo ali. Só que aperrearam tanta gente, dizendo na cara que era um menino do Certa que não tinha capaz, que aquele mais tímido disse, eu vou fazer. É ou não é, Léo? Léo está aí escutando. Eu vou fazer. E saiu esse jovem no meio do mundo. Eu sei que não deu um mês, não. A gente já estava chamando de técnico. Já estavam chamando a gente de técnico do Certa. Porque a gente estava conseguindo mobilizar pessoas, coisa que até o próprio Estado não estava com dificuldade. E a gente chegava, as pessoas desacreditavam, e aquelas pessoas, eu não sei porquê, não sei se era por pena da gente, mas acreditavam que ia ser diferente. E nós executamos esse projeto da rede produtiva em 4 meses, no tempo estimado. E aquilo nos despertou, e aquelas pessoas que chegaram no curso até ali, terminaram, teve uma questão de uma autoestima que se levantou enorme. A maioria, o engraçado é que a maioria não queria trabalhar como técnico. Estava lá por diversas razões. Mas naquele ano, poucas pessoas a gente ia dizer, eu vou me formar e vou trabalhar como técnico. E o tempo foi passando com todas as dificuldades. Sempre algum fica pelo caminho.
Quem podia se ajudar, se ajudava. Chega um outro desafio. Nos formamos. Lá vai o Certa de novo e acredita no mod menino e bota numa chamada de até agroecologia, uma outra pelo INCRA. Gente que nem tinha habilitação, ia nos ônibus do colégio, duas meninas, eu me lembro muito de Sônia e Josélia, e enfrentaram um monte de dificuldade, todos nós. Rapaz, a gente não venceu essa batalha também. E seguimos. Isso é o que é importante. A agroecologia ela é um organismo vivo, assim como o solo. Não é isso? E digamos que isso que o CERTA nos deu a oportunidade e enfrentou um monte de Golias para nos permitir levar aquela metodologia para o curso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no meu próprio município. Não foi do jeito que nós queríamos, porque o danado da chamada era engessada. Mas isso foi transformador. Isso foi transformador. E daí a chamada termina, eu não me preocupo com isso. Volto para a minha propriedade e começo a produzir. Daqui a pouco eu tenho um OCS, faço parte de uma associação chamada Agroflow, Associação de Agricultores e Agricultores Agroecológicos de Bom Jardim. E após sair do CERTA, e no momento que eu estava lá, vai despertando um outro sentimento que o CERTA enxerga e nos provoca, que sinceramente você não espera, que é de ocupar espaço. Né? Ocupar espaço. E essa palavra liderança, às vezes, é dada e a gente fica com medo, mas chega em determinada situação que você vê que se você não falar aquilo ali, não vai ter ninguém que fale. E daí, após eu estar em um ano na feira, lá em Setúbal, com 25 produtos diferentes por semana, surge um desafio de participar de uma coordenação aqui na associação que eu faço parte, a Agroflow. E aí, eu lutei em querer aceitar, em querer disputar isso, porém, caiu um peso maior no meu ombro, que era do seguinte, ó, se eu não fazer isso aos 27 anos, como é que eu vou provar, que eu vou falar para os outros jovens, que é possível a juventude ocupar os espaços de tomada de decisão? E aí é um bicho da agroecologia que pica a gente, que morde, que eu não sei o que é que faz, que você abre mão da sua renda, você abre mão de momento com sua família, em busca de algo melhor para os outros, para os demais. Sinceramente, se você me perguntar qual é esse bicho que morde a gente, eu não sei. Mas você fica inquieto e você e bota na sua cabeça que o certo é aquilo, e mesmo você abrindo mão de um certo sossego e privilégio. Né? De você passa, e aí o curso provoca muito isso, você passa a não se importar mais só com você. E sim com os outros, porque não adianta você tá bem e os demais não estão. E aí com a metodologia diferente, não de você ser aquele líder ou estar representando a associação onde todo mundo depende de você, aquela associação sovaco, né, que a pessoa fala debaixo do braço. E nas experiências de Seu Moura, que para mim são palavras que ele conta quando está no curso, eu lembro da história de alguns líderes se incomodar quando as informações iam chegando para os outros e os outros não dependiam. E aí, o que a gente quer não é estar falando, usando a nossa boca para falar pelos outros direto, é estimular o estimulado a provocar essas pessoas a falarem, a colocar seus sentimentos. É isso que o CERTA nos provoca nas próximas semanas, nas primeiras semanas, a falar o que elas estão sentindo, para que as pessoas possam ouvir. Seu Moura sempre diz, se a língua coçar, fale. Não fique calado, não. Porque muitas vezes o que você fala pode ser importante para aquele momento. Você nunca vai saber se não falar. E assim eu tenho poupado minha vida nesse sentido. E descobri esse outro lado. Recentemente, desde janeiro, eu estou ocupando a coordenação geral dessa instituição, chamada Agroflow, aqui em Bom Jardim. Um peso grande, eu confesso, que é um fardo, que distribuo com outras pessoas. Mas continuo bebendo na fonte certa, porque eu preciso. Eu me aconselho com o Paulo, quando eu encontro ele na CEPORG, um outro espaço que estou lá discutindo, com a voz de um agricultor,
Eu me aconselho com a Alexandra quando a gente se encontra na ASA ou em outros espaços. E assim tem sido em provocar, levar essa fala, como o companheiro que estava falando antes de mim, essa fala de agricultor, nos espaços que decidem a vida dos agricultores sem botar o pé na lama, sem saber o que as pessoas comem. E eu oriento as pessoas que estão do meu lado, uma frase também de Moura que é muito interessante, que é na cozinha que a gente sabe o que acontece das comunidades. Não é chegando no terreiro, pegando uma teste, tirando uma foto e inventando um relatório, não. É na cozinha. Se o técnico for para o campo, no período de inverno, e ele não trouxer um girimum, mesmo que ele não goste de girimum, eu não gosto de girimum, mas eu trazia. E eu passo isso para aquelas pessoas que hoje eu ajudo a orientar, a coordenar. Se você não trouxer nada de lá, dado de oferta de coração, o problema é seu, não é dos agricultores, não. Você reveja a sua metodologia. E eu sou feliz com o que eu faço. Alcancei o ápice. Quanto mais a gente tem conquista, mais a gente percebe que tem necessidades. Não quero passar o tempo todo nessa posição de coordenação, de liderança, de instituição, porque eu acredito que isso vicia. Eu tenho um trabalho para fazer e depois eu quero fazer do jeito que eu mais gosto, Roberto, que é impactando na propriedade. Olha, eu fico muito feliz quando a gente aprova um PAA, eu recebi um e-mail hoje da Conab pedindo para abrir uma conta, isso nesses tempos de Bolsonaro é uma vitória muito grande, será aí 25 famílias para executar um PAA a partir do ano que vem. Fico muito feliz quando eu assino um contrato, assinamos lá em João Alfredo, beneficiando muita gente. Fico muito feliz quando a gente recebe uma OSS nova, uma nova família vai para uma festa, vai para uma feira agroecológica, que a gente consegue formar. Mas nada me dá prazer quando eu chego aqui em casa, que a minha propriedade está organizada, quando ela está organizada e que essa demanda é complicada, essa vida dupla, e vem um grupo de agricultor e depois, na hora, eu me sinto o professor do CERTA, para falar a verdade. Eu choro toda vez. E a gente fica aqui debaixo de um pé de caju, aqui no terreiro de casa, e as pessoas voltam encantadas com aquilo que estão vendo, tão pouco. Nossa, eu tenho vontade mais para fazer. Olha, minha cisterna ferro e cimento está desde o CERTA, não terminei ainda. Tem muita coisa para eu corrigir, tem muita coisa para fazer. Mas o caminho eu sei. O caminho eu sei. E eu sou grato ao CERTA, porque eu cheguei com muitas ideias, eu sempre falo isso, e o CERTA me ajudou a direcionar essas ideias e me reconhecer o que eu quero fazer. E você ser uma experiência, você mostrar a experiência, mostrar para outros agricultores que isso é possível, você vê aquele brilho nos olhos das pessoas quando chega na sua casa, aquele mesmo que você teve quando foi intercambiar em algum lugar e viu também, e aquelas pessoas saírem dali achando que isso é possível, que é possível um mundo melhor, que é possível produzir de forma digna. Rapaz, isso me dá prazer demais. E enquanto vida tiver, por mais que tenha desafio, eu vou estar galgando isso, com toda a magia, com todo o lúdico, mas daí todas essas coisas que a gente teve de atraso, elas continuam permanentes. A história do acesso ao crédito, da falta de terra, da falta de água, essas coisas não se apagaram, não. Mas mesmo assim, essa chama, ela continua. Sabe aquela história da chama, da tocha olímpica? Que os corredores saem passando? É essa chama do CERTA. Acaba vai para aí com essa experiência, faz o curso, ele passa essa chama para outro. Eu lembro que em 2013, eu era o único de um grupo que eu fazia parte da Comissão de Jovens Multiplicadores, difusores aqui da Agroflor. E em todo lugar, a minha camisa do CERTA, ela chega e se farerou. Eu não tinha outra roupa, não. Eita camisa bonita arretada. Aquela branca da gola verde. Olha, todo lugar que eu ia era só aquela roupa. Parecia que não tinha outra, não. Depois que eu ganhei mais duas, quando trabalhei no ATE. E eu tinha um maior orgulho e tenho de divulgar o CERTA. E mais orgulho ainda de saber
quantas pessoas, a partir de estar me vendo com a camisa e estar olhando, se eu contribuir de alguma forma, eu fico muito feliz para todos esses alunos que se formaram no CERT aqui da Grécia Setentrional. Eu fico muito feliz. E mais feliz ainda hoje, Roberto, Moura, Léo. Tem muita gente tocando, viu? Tem muita gente tocando. Com todas as dificuldades, mas tem muita gente tocando. Graças a Deus. O certo é isso, o certo muda. O certo ocupa o espaço. Eu não poderia deixar de registrar que era muito inquietante e às vezes a gente achava que não era possível, quando o professor Sandro, com toda a irreverência dele, mas nessa hora ele era muito sério, sobre o papel da juventude de ocupar os espaços. Eu ocupei o espaço, eu acreditei naquelas aulas. E eu ocupei meu espaço, ocupei enquanto jovem, e hoje eu incentivo outros jovens na medida do possível. A gente não faz milagre. Infelizmente, quando a gente chega numa situação de coordenação, é feito quando a gente foi ser técnico do até do INCA, a gente achava que ia mudar o mundo. E aí o mundo tem cheio de barreiras para a gente vai dificultando o sistema pesado. Então, hoje, eu gostaria de estar saindo na casa dos agricultores, conversando com eles. Mas tenho que estar fazendo parceria, buscando edital, fazendo conta, e acreditando e passando a mensagem, porque essa é a função que eu estou agora, esse é meu papel. Esse é meu papel, e eu acho que ele é importante. E eu queria que vocês que estão acreditando, que estão escutando, que estão fazendo o curso, que acreditem no seu protagonismo. Acredite. Não é que você vai ser um super-herói, mas acredite. Muito obrigado a todos. Beleza, Tony. Muito grato, né? Essa mensagem de ânimo, de entusiasmo, de crença. Acho que você definiu muito bem mesmo, o que é o curso, né? A gente pergunta sempre em que é que os estudantes que estudam conosco passam a acreditar a partir do curso. A gente faz mais essa pergunta do que o que é que os estudantes aprenderam a partir do curso. Porque a gente sabe que eles vão continuar aprendendo e sabem onde aprender. O conhecimento hoje está disponível na internet para todas as pessoas, mas essa descoberta do valor, da importância, da autonomia, da criação, da responsabilidade de cada um, isso para nós é fundamental. Ficamos muito felizes. Vamos ver se a nossa companheira Valquíria conseguiu melhorar lá o som. Valquíria, você está nos ouvindo? Retomou? Em Valquíria, está podendo dar sequência agora? Valquíria? Quando você... Dá para ouvir? Continue agora a parte onde está você... Está cortando, porque a sua internet ainda está fragilizada, né? Está com dificuldade. Então, vamos, enquanto você tenta melhorar aí, a internet melhora, a gente passa... Trocou o provedor e agora... Beleza, então. Vamos lá, então, a nossa colega Érica, de Alagoas. Passar agora de Pernambuco para Alagoas e para o Sertão. Érica, se apresente. Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Érica Priscila. Sou da turma HI, mais conhecida como a turma I, do campus Ivimirim. Sou do Alto Sertão de Alagoas, da Almiro Gouveia, Alto Sertão de Alagoas. E minha história no CERTA, em 2017, é uma história muito boa e me transformou bastante. Eu terminei em dezembro de 2017, com 2 meses depois, já me credenciei e comecei a trabalhar no município de Inhapi.
também Alto Sertão de Alagoas. Tem uma história interessante que eu mandei um currículo para uma escola em Piranhas para ser professora lá e fui classificada. Porém, meu sonho era prestar assistência técnica. Desde que saí do CERTA, meu sonho sempre foi esse. E fui chamada para trabalhar em API em 2018. Bom, mas também para falar aqui, será do Veredas Jacatinga, do Quintal Produtivo Veredas Jacatinga e do programa Eco no Ar, que são derivações do Veredas Jacatinga. O Veredas Jacatinga, ele iniciou em 2014 a 2015, com o propósito de evitar o êxodo rural. O Veredas Jacatinga foi a ideia de Rosângela, moradora do assentamento Lameirão, no qual eu também moro, é minha mãe. Foi um projeto que teve participação de 12 pessoas. Na verdade, no projeto teve 25 jovens, ficaram 12 pessoas, e hoje tem 8. A ideia é evitar o êxodo rural, e o projeto Veredas Jacatinga é uma trilha ecológica Veredas Jacatinga. No percurso, pela Caatinga, né, já vem dizendo o nome, árvore símbolo de Alagoas, a Craibeira. A gente passa por pedra em formato de animais, que tem esse formato por conta do intempérie. Acho que deu uma queda aqui, professor, está me ouvindo? Agora sim. Pronto. Tem esse formato por conta do intemperismo, né, que a gente também estudou no CERTA, o que significa intemperismo, que é a passagem do tempo, do vento, do ar, da chuva também. E temos também sítio arqueológico, com pinturas e gravuras rupestres. Qual a importância, o que a gente levou do CERTA para a trilha Veredas Jacatinga? A gente levou conhecimento e também levamos o conhecimento e aprendizado. Conhecimento para quem está assistindo e aprendizado para quem está conhecendo a trilha e aprendizado para a gente. A gente fala sobre as pinturas rupestres, que também a gente conheceu no CERTA, a gente fala no intemperismo que a gente conheceu no CERTA. O que foi derivado do Veredas Jacatinga? O quintal produtivo. Quintal produtivo Veredas Jacatinga. O quintal produtivo surgiu em 2019. Em 2018 a gente tem apenas um ano. E ele veio com o intuito de levar para uma área degradada vida. A gente tem uma área de mais ou menos uma tarefa. Na verdade, chega a 2 tarefas, mas a gente não trabalha em 2 tarefas. A gente trabalha em uma. Os mesmos jovens da trilha ecológica Veredas Jacatinga fazem parte desse trabalho. É um quintal produtivo que a gente incluiu o SAF, Sistema Agroflorestal. A gente incluiu o Sistema Paz, né? O Sistema Mandala. E que também tem o galinheiro, que faz parte do Sistema Paz. Nessa área, a gente tem lá plantado árvores nativas, frutíferas, hortaliça e ervas medicinais. A gente está recuperando o solo, que era totalmente degradado, com plantação de capim, feijão e também andu, que são as leguminosas. E isso a gente aprendeu no CERTA. No grupo Veredas Jacatinga, tem 4 estudantes do CERTA. Rosana Santos, Aldi Nascimento e Ari Aguiar. Hoje, eles não estão no assentamento, mas Ari Aguiar e Aldi Nascimento não estão no assentamento, mas a gente considera
eles membros do Veredas, porque foi pioneiro, né, do Veredas Jacatinga, e Rosana Santos também está no Quintal Produtivo e no Veredas Jacatinga. Ou seja, a gente trouxe para o Quintal Produtivo o que a gente aprendeu quanto estudante de agroecologia. A gente está recuperando. Fizemos questão de pegar uma área também degradada, deram a associação daqui do assentamento, deram uma outra área para a gente escolheu essa que a gente está hoje, que é uma área degradada onde a gente está recuperando esse solo, levando vida, que a gente costuma falar que a gente está levando vida para a vida. E já no Veredas Jacatinga, na trilha, a gente fala que nós falamos que somos defensores da natureza e do bioma Caatinga, do nosso bioma Caatinga e também do Rio São Francisco. O Grupo Veredas da Caatinga tem um trabalho de limpeza, limpamos a área de APP do assentamento, a gente reúne o grupo e faz a limpeza, é uma área de preservação, mas tem pessoas que não respeitam e vão caçar. Nessa caça, levam resíduos sólidos e jogam durante o percurso, né? E o Grupo Veredas da Caatinga vai fazer a limpeza, catar esse resíduo sólido. A gente cata o resíduo sólido e também reutiliza. Pega aí para mim aquela garrafa. A gente reutiliza esses recursos que a gente encontra lá. A gente já encontrou garrafa de cerveja, de vinho. Então, a gente dá vida e prova, na verdade, que um objeto não tem apenas uma função, que foi o que a gente aprendeu com o Roberto Mendes, né, que está assistindo. Então, o que a gente encontrou no meio da trilha, a gente deu outra função a uma garrafa de vinho, né? A gente fez uma arte com ela, que é uma garrafa de cerveja. São são resíduos que a gente encontra durante o percurso. A gente também faz a limpeza na margem do Rio São Francisco, onde é captada a água para a comunidade. Os pescadores vão para lá, bebem, levam crianças, deixam fralda descartável, deixam garrafas das bebidas, e o grupo vai para lá e faz a limpeza da margem do Rio São Francisco. O Veredas da Caatinga, eles também valorizam a história do assentamento, a história da comunidade. E com o PAS, Plano de Ação Socioambiental, o IEH, Instituto de Ecologia Humanas, é um programa da CHESF, que é o nosso maior colaborador para que o projeto Veredas da Caatinga tenha vida e venha existindo até hoje também. A gente fez um gibi, o gibi que conta a história do assentamento Lameirão. Tem o nome Lameirão, de acampamento a assentamento. Não sei se dá para ver, se está focando. De acampamento a assentamento. Esse gibi, ele conta a história do assentamento Lameirão, de como tudo começou, que aqui não tinha água, era água salobra, que a gente encontra também essa água salobra durante o percurso da trilha, que é a Nascente do Gibi. A gente deu o nome Nascente do Gibi porque, justamente por esse gibi, que a história se passa toda nessa nascente, a criancinha sentada lá, não sei se dá para ver bem, mas aqui conta a nossa história, até chegarmos ao ano de 2014 a 2015, que foi quando iniciou a Veredas da Caatinga, a trilha Veredas da Caatinga. Aí vem o programa Eco no Ar. O programa Eco no Ar também é derivado do Grupo Veredas da Caatinga. Foi em 2017, a gente vai fazer 4 anos, foi em 2017, setembro de 2017, tivemos essa ideia, mas a ideia foi mais de Érica Priscila, né, eu, após uma entrevista do professor
Abdalás de Moura, no programa Geo no Ar. O programa Geo no Ar é de alunos de Geografia, alunos de UFAL, campus Sertão, aqui de Delmiro Gouveia. O professor estava fazendo uma entrevista para o programa Geo no Ar. Enquanto ele fazia aquela entrevista, eu bolei todo o programa Eco no Ar. E perguntei ao diretor como faria para ter um programa lá na rádio. E o professor e o diretor disse que precisaria de um projeto para ter um programa. Eu disse, eu tenho um projeto, mas está em casa. Ele disse, então traga para a gente apresentar. Eu fui para casa, tinha uma colega lá, Zilma, ela fez o projeto para mim e logo após, 2 dias depois, eu levei o projeto para eles, a gente conseguiu. E estamos aí há quase 4 anos com o programa Eco no Ar. Hoje a gente deu uma pausa por conta da pandemia, mas o Eco no Ar continua como um espaço na rádio alternativa. É uma rádio comunitária alternativa. Não entendi. E é isso, nós estamos aqui com o pessoal do Veredas de Jacatinga, tá a Rosângela, a idealizadora do Veredas de Jacatinga, e tá a Rosana também. Eles estão me passando o que eu posso ter esquecido aqui para vocês. Convide elas para a gente olhar, para a gente ver. Vamos olhar aqui a dupla, o professor está convidando vocês. Queria ver a Rosana, dar um tchau para ela. Rosângela, ela idealizou a Vereda Jacatinga, é minha mãe. Rosana Santos, estudou no CETA, o professor conhece. São técnicos em agricultura. Quem mais está por aí? Olha que trio lindo. Os outros estão assistindo em casa. Belezura. Ok, Érica. Pronto. Mais uma coisinha só para lembrar que o Vereda Jacatinga, as primeiras pessoas que ficaram sabendo foi em um estágio que a gente estava fazendo em Glória do Goitá. Até então era uma ideia que estava em off e a gente apresentou lá como o que era que a gente iria fazer de eco, sobre o ecossistema. Então, a princípio, a gente contou o que seria o eco no ar. E contamos essa ideia para o professor e de lá expandiu. Todo mundo ficou sabendo. A gente está aí com 3 anos de programa Eco no Ar. Belezura, belezura. Que bom escutar, né? Um depoimento desse porte, dessa natureza, mostrando como as nossas ações, elas sempre transcendem o momento em que a gente faz, elas transcendem o espaço onde a gente faz, e outras pessoas e outros tempos se beneficiam das ações que a gente faz, né? A gente vê a palavra de Tony, vê a palavra sua, como é importante. Por isso que a gente está pedindo tanto aos estudantes que não deixem esse período de pandemia sem registro, sem escrever, porque o que cada um de nós estamos fazendo nesse período de pandemia vai transcender bastante ao período da pandemia. Vai refletir, vai ecoar, como é o nome do programa, né? Vai ecoar por muito mais tempo e por muito mais anos. É possível que essa construção, essa experiência que a gente está desenvolvendo coletivamente, ela marque o nosso curso para o resto e a continuidade. É possível que o nosso curso pós-pandemia, dependendo das iniciativas que os estudantes trouxerem escritas, documentadas, para que a gente reflita, é possível que a gente vá ter novos formatos, não é? E a gente também está criando experiências inovadoras para futuro curso da Faculdade do CERTA. Muito feliz, foi muito boa a chance de escutar, e como vocês, teriam muitos outros, e a gente vai ter chance por mais um período aí
de escutar. Valquíria, tudo indica, mudou de computador. Valquíria, você poderia, então, agora fazer sua parte. Agora está com outro visual. Eu esqueci de falar do... Agora eu estou com o telefone. Está dando para ouvir sem corte? Agora está ouvindo melhor. Um cortezinho, Tá mas... dando... porque eu mudei de internet. Bom, então, eu vou agora falar, né? Eu tinha colocado as imagens, mas era bem para dizer o que o CERTA já mudou, porque o CERTA me ensinou desde como mexer numa enxada, porque, como eu estava falando, eu vim de um mundo que eu não cresci sabendo como é que uma planta cresce, como que os animais se comportam, né? Então, o CERTA me ensinou desde mexer numa enxada. Então, quando na primeira imersão que a gente teve, eu já cheguei em casa fazendo limpeza total aqui da cercania, né? Limpando tudo com enxada, plantando, porque até o Manuel, o Cícero, me ensinou como é que plantava, porque eu percebi que eu não sabia plantar. Geralmente, o jeito que eu plantava, minhas plantinhas iam para frente, e aí eu fui aprendendo com o pessoal. E o que eu disse, falou, como é que eu cheguei no CERTA? Eu fui procurando, quando eu cheguei aqui no Ceará, eu sabia que eu queria morar no sítio, mas eu não sabia como cuidar de um sítio. Então, eu comecei a procurar quem podia me orientar, os técnicos aqui da região, e acabei me aproximando muito do pessoal do meio ambiente, né, daqui. E aí eles, sabendo do que eu queria, né, eu e meu esposo, levou a gente para os encontros de produtores orgânicos. Então, quando eu fui eu conheci o CERTA e me encantei com o CERTA. Eu falei, eu quero isso daí lá em casa, porque eu percebi que era na filosofia de permacultura, né? E aí, com aquele encanto, eu comecei a fazer isso aqui em casa. Então, por exemplo, cada aula que eu tenho aqui um canteirinho pequenininho, que eu fico fazendo teste também, né? Por exemplo, o professor Roberto falou da gente ter um canteiro com garrafa PET. Eu tenho aqui um canteirinho com garrafa PET para cebola e alho. O professor... E já usei também coisas, né, de reciclagem para fazer um tipo de irrigação diferente aqui, sempre testando, né? A outra coisa também, quando a gente teve aquele curso de WASB, e eu cheguei aqui falando, né, que de reaproveitar águas cinzas, porque a gente aqui em casa era jogado no quintal mesmo, no fundo do quintal. E aí também falei com o rapaz do meio ambiente, aí ele já, não, vamos fazer um bioágua alternativo, né? E porque para a gente com bombonas, né? Então a gente estudou um jeito de fazer esse bioágua. E eu fui me inspirando, né? Comecei a juntar também folhas aqui, onde eu tenho a minha compostagem todinha, minha terra hoje que eu planto, tudo dessas folhas que eu guardei o ano passado. E aqui onde eu tenho as garrafinhas que eu estou testando, e eu vou testando isso sempre, né? Aí eu fiz também o SAF. Minha terra era assim, um ano antes de entrar logo que eu entrei no CERTA, ele era todo desse jeito, com plantas espontâneas, né? E hoje em dia eu já fiz um pequeno SAF. E eu vou testando, professor, vou testando as coisas. Por exemplo, também minhas vaquinhas, meus animais que eu tenho aqui em casa, que são as vacas, eu não sabia alimentar, eu não sabia que precisava de sal, essas coisas, né? Hoje eu já sei, então assim, mudei algumas coisas, ainda estou aprendendo ainda como cuidar melhor delas, mas elas também elas estão mais soltas,
eu agora falo assim, não, a gente precisa ter bastante variedade de plantas para elas. Então, assim, cada coisa que o Certa vai falando, eu vou fazendo aqui. Eu tenho aqui um bananal. O professor, eu não sabia como é que eu ia cuidar dele. O professor Sebastião me orientou e eu estou cuidando. E tá indo assim, né? Cada coisa. Eu tenho o SAF, o quintal produtivo. Tenho aqui um local já que eu estou reservando para fazer aquaponia, e aí eu vou fazendo também com testes, né? Eu vou testando maneiras aqui de água também. Agora, por exemplo, essas aulas do professor Roberto, que ele está falando das kinlines, né? Eu estou andando pela propriedade e procurando já encontrar quais são as minhas kinlines. Eu já consegui também criar alguns nichos aqui, né, de microclimas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um pé de chuchu, que deu chuchu, que é uma coisa muito difícil, e ainda usa nesse pé de chuchu para conseguir dar, a gente usa essa água daqui, né, do bioágua, água cinza, ela fica gotejando nele direto, né? Então, assim, mantém ele úmido, que é o que falam que precisa, né? Aprendi a fazer pão, aprendi a aproveitar mangará de banana. E é assim, professora, e é tudo assim, tudo inspirado nas aulas que a gente tem no CERTA. Então, tem uma aula aí, um professor fala alguma coisa, eu já venho para cá procurando aplicar. Aquelas fotos de Roberto também, que ele fica falando assim, o pé de o chuchu e as frutas e a casa. Então, eu tenho aqui bastante coisa em volta da casa, né? Mamão já em volta da casa, bem no... até coloquei uma foto hoje do meu esposo tirando mamão, assim, no muro mesmo, né? E é tudo isso, assim, eu vou pegando as experiências, conforme os professores vão falando, eu vou pesquisando, às vezes eu vou colocando alguma coisa a mais, alguma coisa que, como diz, né, o Roberto, tem que pesquisar também. Então, e aí eu vou testando e é isso que eu vou fazendo, né? Aprendendo desde do início, que eu não sabia como pegar numa enxada, não sabia quais são, não sabia os tempos, né? Ainda hoje tenho muito que aprender, não sei, mas eu vou aí aprendendo e me inspirando no certo, porque o que eu quero é que um dia, como disse o Tony, né, é se chegar assim, dos vizinhos verem que dá certo a gente fazer sem veneno, sem fazer a coivada, sem queimar, sem brocar, e dá certo de ter os animais, dá certo de ter a horta, né, com galinha junto, e que mostrar que isso dá certo e sem precisar de veneno ou ou você tem uma coisa ou você tem outra, de ter tudo junto e misturado. É isso, professor. Belezura. Que depoimento, né? Um depoimento de um agricultor que pensava que sabia e descobre que tinha muita coisa ainda para aprender. Agora, terminando, a gente vê o depoimento de uma profissional, de uma engenheira com mestrado, com doutorado, aprendendo a pegar na enxada, se sentindo feliz, aprendendo com os agricultores, pesquisando o bom viver, as experiências, as técnicas que aprende, que vê, desenvolvendo essa curiosidade. Então, gente, mãe de família, né, jovens nessa iniciativa. Então, vocês percebem que há elementos bastante comuns entre os quatro que falaram, não é? Vamos fazer esse exercício para vocês verem o que é comum com os quatro e o que é comum com vocês. E abrir um momento aí, a gente ainda tem uns 15 minutinhos, para quem quiser fazer comentários ou fazer alguma pergunta. Está aberto aí o microfone, se vocês puderem, então, é só desligar e falar, se identificar.
Beleza, Oséias, quer falar? Não, quero não. Quem é que vai querer falar, comentar? Pode ligar o microfone. Quem se habilita, estamos com 63 pessoas. Moura. Olha aí o Simão. Oi, Moura. É sempre uma honra, Moura. É sempre uma honra poder estar usando a palavra nesse espaço. Com tantas pessoas sedentas de saberes, com tantas pessoas interessadíssimas, né, nas histórias, para descobrir suas próprias histórias. Não é isso, Moura? Certo? Exato. Quando a gente descobre, investe, participa da história dos outros, da vida dos outros, na realidade a gente acaba construindo a nossa própria, não é verdade? Então, assim, cada vez que eu vejo os alunos certas falando, cada vez mais eu compreendo, vou entendendo lentamente a importância dessa instituição, certo? Quando eu vejo pessoas falando humildemente que suas vidas se transformaram, não uma grande transformação, mas transformações simples, transformações na forma de olhar para a planta, na forma de jogar semente no chão, de olhar para a sua própria terra, para o seu próprio quintal, né? Então, essa é a importância do CERTA e que fortalece tanto essas pessoas. Eu agradeço muito também por estar nesse grupo aí. Beijo para todos. Beleza. Beijo. Mais alguém? Quem se habilita? Quem vai se falar? Moura, eu fiz uma pequena provocação aí com um texto. Se você puder ler para todo mundo ouvir. Ok, vamos ver se tem outras pessoas primeiro. Boa noite, Moura, a todos. Lucicleide. É Cleide, Alagoas. Cleide, mais uma alagoana falando. Só para parabenizar a todos, né, que participaram pelas palavras. Grande Valquíria, grande Érica. Tony, as palavras de Tony, então, emocionou de verdade. E, assim, parabéns a todos. E dizer, assim, que é um orgulho, né, estar participando das aulas do CERTA, mesmo à distância. Parabéns a todos, é isso aí. Belezura, quem mais gostaria? Seu Moura. Fala, ô, seu Moura. Everton. Tudo bem? Vou ligar a câmera aqui. Dentro do que já estava comentando no início, para a gente que é técnico, né, está se formando como técnico, é um desafio muito grande convencer os agricultores convencionais de mudar um pouco, né, a forma de trabalhar, por conta que é a tradição deles, é aquela coisa muito antiga, né? A minha tia cedeu uma parte de um terreno dela para mim botar uma roça. Por sinal, também quero fazer uma pergunta ao professor Roberto, se eu estou dentro da sintropia, do movimento sintrópico, porque dentro de um terreno eu plantei separadamente milho e 2 tipos de feijões. E eu queria saber se isso é sintropia. Aí hoje eu fui devolver à terra, né, uma parte do que eu colhi, né, do feijão. Aí minha tia, por que vai fazer isso? Tia, é relação daquela coisa do curso que eu estou aprendendo, de como analisar o solo, fertilizar o solo, deixar ele um pouco mais forte, que suas terras estão muito fracas. Aí ela me disse que eu era besta. Aí eu disse, mas como assim besta, Maria? É besta, você é besta. Porque isso, a terra vai fazer tudo novamente no próximo ano. Eu disse, não é assim não, tia Marinha, não é assim não. Porque é por isso que suas terras estão fracas, né? Então, já tinha feito 2 safras que ela não plantou nada lá, né? Então, ela disse que eu era um besta.
Aí, só que eu tô colhendo e ela até agora não conseguiu colher. O feijão dela não deu, né? Ela tá tirando só o milho. Muito interessante. Entendeu? Muito interessante. Outra pessoa que queira falar, temos ainda 10 minutinhos. Eu, Moura. Maria Ramalho, bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas, né, Val e Gear, que foram mostrar a experiência. Realmente, o CERTA é uma grande escola. E o que mais me encantou no CERTA foi, logo no início, a maneira como o Moura conduzia as coisas. É muito interessante. Ele faz com que a gente, antes de aprender qualquer coisa sobre a Terra, a gente se conheça. Então, isso assim, faz a diferença. Eu vi muita gente, Moura passou uns dias, adoeceu e fez muita falta. Todo mundo falava por uma boca só. Moura não está, é diferente as coisas. Realmente é. E quanto a trabalhar com a agroecologia, é você valorizar o que você tem, né? Então, o CERTA nos ensina eu acredito que a maioria das pessoas, quando vão para o CERTA, já tem já trabalha um pouco a agroecologia, já tem um amor por a agroecologia. Então, assim, aqui na minha propriedade, a gente já faz um trabalho assim, e o CERTA nos ajudou em valorizar ainda mais. E aí, a fala de Érica, de Tony também, mostra que quando o jovem quer, ele pode fazer a diferença. Então, eu fiquei encantada com a fala de vocês. Parabéns, Érica, parabéns, Tony. E dizer, Moura, realmente o CERTA faz uma diferença muito grande com a Mãe Natureza, né? A Mãe Natureza precisava de muitos sertinianos no mundo lá fora. Então, é um prazer fazer parte da família CERTA. Um abração para todos. Belezura. Mais Olá, alguém? boa noite. Eu aqui, Moura. Buick, mais uma vez aí. Beleza. Então, para falar do CERTA, é difícil não ter encontrar as palavras certas para a gente falar sobre o CERTA. Primeiro, eu conheci o CERTA de Ibimirim, em um encontro que eu tive da POIME, que é uma organização indígena, e já me apaixonei pelo CERTA de Ibimirim. E aí, eu tenho uma irmã de coração chamada Glauce, que me levou a conhecer o CERTA de Glória do Goitá. E aí, cada lugarzinho do CERTA, eu via meus filhos lá, né? Eu tenho um Romildo, né, que estuda comigo lá no Glória também, e o Ronaldo. E aí eu ia passando e dizendo, nossa, parece o meu filho, isso aqui parece o meu filho. Porque eu via cada cantinho do CERTA a possibilidade de meus filhos também crescer lá dentro, né? Aprendendo, conhecendo para praticar aqui na aldeia. Isso foi muito forte, foi muito bom. Hoje, eu e o Romildo fazemos o curso técnica em agroecologia, e isso a gente tem nos possibilitado mudar muito a nossa visão. Não só a nossa, como mudar a visão também das pessoas aqui na aldeia, né? Na forma de tratar a terra, do trato com a terra. E ver possibilidades onde a gente não via antes. Eu estou muito feliz de fazer parte da família certa e eu acredito que a gente está no lugar certo. Belezura, Socorro. Que beleza, que estimulante escutar depoimento dessa natureza. Quem agora se habilita? Quem quer tomar a palavra? O tempo está passando. Sebastião tem uma proposta. Quem falou? Fui eu, Everton, mas Sebastião ele tem uma proposta boa para a gente. Eu vou ler no final.
Ou vocês já estão lendo aí no próprio bate-papo, né? No próprio chat. Vocês podem ver aí a proposta do Sebastião. Mais alguém? Eu não sei se os convidados podem falar. Pode. Eu queria lembrar aqui do pessoal que estão estudando hoje, são daqui de Delmiro Gouveia e estão estudando no CERTA, campus Ibimirim. Betânia, que está aqui também assistindo a live, essa aula. Tem a Meire, tem uma professora, uma grande professora em relação à educação contextualizada, que é Irani. Irani é Zana. Ivani, ela é da comunidade Juá. Aqui Aureni, Érica. Aureni é uma professora que, mesmo sem conhecer o PEADES, né, ela já desenvolvia, entre troncos e barrancos, a educação contextualizada, e quando conheceu o PEADES, ela se apaixonou pela essa forma de ensino, né? E também queria falar sobre o meu atual trabalho. Só lembrar que é um trabalho com jovens, mulheres e jovens, que é pelo Instituto Terra Viva. A gente trabalha com mulheres ribeirinhas do Canal Sertão, mulheres e jovens. E esses jovens são mulheres também, que é para dar foco e empoderamento, visão para as mulheres na cidade. É esse o nosso papel, com o projeto Sertão Jovem, Sertão Mulher, que a Betânia também está nesse projeto. Só isso, professor. Belezura, belezura. Mais alguém tem a possibilidade ainda de uma pessoa ou duas poder falar? Alguém se habilita? Rosana, quer falar, Rosana? Beleza, gente. Vamos ficar um minutinho aí acendendo, abrindo aí as respectivas câmeras para a gente se olhar, para a gente se ver, para a gente se abraçar, para a gente se cumprimentar. Não é? Aqui o Mário, o Tony, Dorinha, Érica, Vinícius aqui. Olha ela, está com o telefone de Vinícius. Quem mais? A Delma, o nosso Bruno, Gea, Omena. Omena sempre aparece, né? Olha aqui, Beth, Rosana, Alexandra, nossa presidente, Daniel de Vitória sempre conosco, Adriano Valentim, Cláudio Aline também, Zuleide, aniversariante de ontem, né? Parabéns mais uma vez, Zuleide. Antônio é outro frequentador aí, assíduo, né? Beleza, Nívia sempre aparece, mas... Belezura, gente. Então, veja aí a nossa programação de amanhã. Cadê a nossa programação? Eita, foi embora. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa aula de hoje está salva, professor? Foi gravada? Está salvo. Ainda está sendo. Então, amanhã, a gente vai ter o nosso colega, Nivaldo Abu, né? Que é educador do CERTA hoje no programa Mutirão Ciranda, morador da Várzea, participante de um coletivo e que está fazendo uma ponte muito interessante entre o mundo rural e o mundo urbano. Depois do curso, ele teve a oportunidade de participar de mais um ano de estudo com outros colegas também que fizeram um curso com ele, na Espanha, de apresentar uma
dissertação, e ele tem essa reflexão hoje de como é que esse mundo rural e urbano está interagindo, e ele vai, então, conversar conosco. O link é o mesmo de hoje. Vocês guardem, não precisa mudar nem receber um link novo. E assim a gente terá uma programação. Depois dele, a gente vai ter, no dia 29, a participação do CONSEA, né? Do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação de Natan Maranhão, um militante assim, muito conhecido, muito forte, e vai trazer para nós toda essa problemática extremamente articulada com a agroecologia. E no dia 31, a gente vai ter um debate com 2 militantes também, Alcineide e Aglaílson, que vão conversar conosco sobre o acesso à terra e a reforma agrária e as contribuições dos movimentos sociais para isso. Então, a todos, muito grato pela participação de vocês, uma noite muito boa, e eu queria terminar, então, aqui com a sugestão do nosso companheiro Simão, se vocês puderem acompanhar aí a leitura no chat, né? Ele diz assim: quero lançar uma proposta, um desafio para os alunos CERTA, especialmente para aqueles que residem em áreas rurais. O desafio é que vocês se associem a grupos artísticos culturais brincantes de suas regiões. Qualquer grupo que seja, maracatu, caboclinhos, musicais de forró, rock, coral, quer em escolas, igrejas, nos bairros, associações de moradores, agricultores. Os que já estão nisso, ótimo. Quem não está, se achegue. A quem preferir, pode entrar ou formar grupo de teatro, dança, de cineclubes, ateliês de pintura, recitadores de poesia, clube de sanfoneiro, enfim, uma proposta, apenas uma proposta. Como fazer, iniciar isso? Não tenho uma resposta pronta, mas para começar, é só começar. E eu sou testemunha disso aqui, porque o Simão hoje visitou aqui a minha propriedade com alguns outros artistas de Gravatá e contribuiu muitíssimo com o que eu estou desenvolvendo aqui na minha propriedade. E eu também consegui contribuir com a experiência deles. Então, a todos, uma boa noite, muito grato. Foi muito bom rever não só os estudantes, mas os egressos. Continue conosco. Boa noite. Tem muita gente ainda aqui, temos 51 pessoas. Vamos dar um tchau. Vamos dar aquele abraço, cada um poder, já que não pode abraçar um ao outro, vamos nos abraçar e sentir todos vocês, não é? Para que a nossa noite seja muito inspiradora e que essas palavras desses colegas, né, dessas colegas, que elas de fato penetrem em nossa sensibilidade como essa chuva gostosa de inverno na terra e no solo. E que a gente possa ser de fato e permanecer esses guardiões do planeta, guardiões do bioma, não é? Muito grato, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Beijo, todo mundo. Foi Boa tudo noite a lindo. todos. Forte abraço. Roberta, boa noite. Legal. Boa noite a todos. Amo todo mundo. Legal. Boa noite, Tatomura. Boa noite, Boa noite, Alexandra. Viva o bem viver. Boa noite, Val. Boa noite, Leandro. Boa noite, Hélio. Boa noite. Gratidão, Tony. Gratidão. Saudade. E a todos os palestrantes.
Alessandra. Virão, Maria, Tassiana. Boa noite. Catarina. Quanto Laércia, que bom, Catarina com a gente aqui. E o Oséias, companheiro firme, não tem faltado uma, né, Oséias? Muito bom ter você aqui. Okay. Saudade de todo mundo. Silda, belezura aí, pesqueira. Muito bom, gente. O Cláudio também, sempre conosco, né? Eliane, sempre também, o GA. Betânia, cadê a turma de Alagoas aí? Belmiro. Estou esperando, aguardando alguma comunicação maior de vocês. Belezura. Vamos lá.